Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha do nosso curso de Python. Hoje nós vamos discutir a respeito de variáveis. Ok, só relembrando um pouco a aula passada, nós discutimos a respeito de compiladores e interpretadores. Os compiladores, eles traduziam o código que você escrevia para a linguagem de máquina, ou seja, eles traduziam o código para o 0 e 1, e aí o computador abria esse arquivinho que tinha esse código e lia e fazia suas instruções. Enquanto os interpretadores eram programas que eles liam esse código e esses programas davam instrução para a máquina do que deveria ser feito. A gente também mencionou que o Python usa um interpretador por trás. E ao final da aula a gente também ensinou vocês a fazer o primeiro códigozinho, que era o Olá Mundo, usando o comando print que escreve as coisas na tela. Perfeito. Agora relembrando um pouquinho esse momento que a gente usou o print. Eu não sei se vocês perceberam, mas estava tudo muito engessado. O que eu quero dizer com isso, com engessado? Quando você escrevia, assim, o seu programa conseguia escrever exatamente o que estava entre aquelas aspas, aquilo que você escreveu no código. Se eu quisesse mudar o texto, eu tinha que pegar e mudar literalmente dentro do código como é que isso funcionava. Ele ficava exatamente como definiu. Também era um pouco ruim da gente fazer operações matemáticas e outras coisas assim nesse sentido. E como é que a gente consegue resolver esse problema? Muito simples, usando variáveis. O que são variáveis? Basicamente, variável é um lugar em que você tem na sua memória para você guardar suas informações. Como eu disse, você reserva esse espacinho na memória do seu computador. E, ok, a gente está falando de informações, mas que tipos de informações nós podemos guardar? Ok, vamos para os tipos de informação. Primeiro tipo de informação, informações numéricas. O que são informações numéricas? Informações como, por exemplo, inteiros e números ponto flutuante, que seriam números com vírgula. Inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Também pode incluir números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Enfim. Ponto flutuante, número com vírgula, o que é isso? É 3,14, 15, enfim, o pi é um número que seria ponto flutuante, 2,5, 4,12, menos 7,4. Enfim, isso são números números de ponto flutuante, números com vírgula. O texto seriam strings caracteres. O que é uma string e o que é um caractere? Uma string, imagina que é um conjunto de caracteres, é uma frasezinha. Por exemplo, ou uma palavra. Quando a gente escreveu lá o Olá Mundo, estava entre as aspinhas, aquilo era uma string. Um caractere seria literalmente um caractere, uma letra, ou um símbolo em que você usa para escrever. Essas são variáveis de texto. E variáveis lógicas, que é uma variável que ela basicamente serve para guardar verdadeiro ou falso. É uma variável que a gente chama de booleana. E também tem outro tipo de coisas que a gente pode guardar. Mas no momento vamos só se resumir esses três tipos que eu falei anteriormente. Eu acho que a melhor forma de vocês virem isso agora é indo para o código. Então vamos para o código. Opa, vamos agora para a partezinha da aula em que nós fazemos os códigos. Então vamos lá. Vocês vão perceber que está um pouquinho diferente a minha tela agora, porque eu não estou mais naquela telinha preta, que era o interpretador do Python. Eu estou usando um programinho chamado Visual Studio Code. O que o Visual Studio Code faz? Ele basicamente é uma ferramenta que vai me ajudar a escrever meus códigos de uma maneira mais fácil. Existem várias ferramentas, que nem essa. Você tem editores de texto, que é o exemplo do Visual Studio Code. Você tem ambientes integrados de desenvolvimento, que são as famosas IDE. Inclusive, quando vocês instalaram Python na máquina de vocês vão perceber que ele instalou junto uma IDE. O que é muito legal. Vocês podem usar essa ferramenta para trabalhar junto. Ok. Por que eu estou usando o Visual Studio Code? É só uma ferramenta que eu gosto bastante, então eu preferi usar ela. Eu vou colocar o link para vocês de algumas outras ferramentas também, além do Visual Studio Code. Também vou colocar algumas opções de IDE para vocês poderem estudar e encontrarem uma ferramenta em que vocês gostam. Enfim. Explicando um pouquinho o que eu fiz até agora. Eu criei uma pasta no meu disco local C chamado Python Dev, cliquei com o botão direito e mandei abrir com o meu Visual Studio Code. Quando você abre com o Visual Studio Code, ele vai criar essa pasta, ele vai abrir a pastinha e vai mostrar todos os arquivos que tem lá dentro. Como a pasta é nova, não tem nenhum arquivo aqui dentro. Beleza, então vamos começar criando o nosso primeiro arquivo. Eu vou criar um arquivo aqui chamado aula.python, que vai ser o códigozinho da aula que a gente vai fazer hoje. Esse códigozinho, quando ele termina, quando você terminar de mandar ele executar, ele vai mandar isso para o interpretador do Python e ele vai ler linha a linha para poder executar os seus comandos. Beleza. Agora, falando um pouquinho lá sobre guardar nossas informações. Na aula passada a gente estava dando oi para as pessoas.
Ficar uma coisa bem legal, bem amigável. Então, hoje eu acho que a gente podia fazer uma coisinha um pouco mais interessante. Quando você vai, por exemplo, num banco, você vai ver quanto dinheiro você tem numa conta. Você vai lá sacar e ele vai falar, você tem tanto de dinheiro. Como é que a gente podia fazer isso aqui? Beleza, a primeira coisa em que a gente precisa é guardar essas informações. A gente precisa declarar as variáveis. Como é que você declara uma variável? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, como a gente está reservando um espaço na memória, a gente tem que dar um nome para esse espaço para poder recuperar depois. Para poder chamar e poder pegar o que está guardado lá dentro, sabe? E nem, sei lá, você guardou, você na cozinha e você falou, guardei as minhas colheres dentro daquela gaveta. Você falar para alguém, fulano de tal, pega para mim as colheres que estão naquela gaveta. Você deu uma instrução para essa pessoa falando, pega o que está guardado naquele espaço que eu chamei de gaveta. Para o computador você também precisa dar um nome para esses espaços. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um nome. Eu vou colocar como pessoa. Pessoa é a pessoa que vai ser a dona da conta, ok? Agora a gente chama esse espacinho de pessoa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa guardar uma informação aqui dentro. Com isso a gente coloca um igual. O que o igual significa? Pegue o que está à direita deste igual e guarde dentro desse pessoa. O que está à esquerda, no caso. Eu quero colocar um nome para a pessoa. Vamos colocar um nome muito criativo de Maria. Como os exemplos da aula passada. Agora eu tenho aqui minha pessoa Maria. Ok, vamos fazer um comandinho de oi de novo para poder ficar mais legal. Vamos lá dar um oi para ela de novo. Olá, eu escrevi o meu olá. E como é que eu faço agora para escrever logo em sequência desse olá? Eu coloco uma vírgula e coloco o meu pessoa, que é a minha variável. Quando você faz isso, você basicamente está falando para o Python, escreve o que está aqui primeiro e depois escreve isso aqui em sequência dando um espaço. Para você executar o código, você pode apertar F5 ou pode vir nesse canto superior, colocar Run e apertar aqui, iniciar o debug. Beleza, eu vou dar iniciar aqui o debug, você tem que escolher a opção Python File. Se você não estiver usando SDE ou coisas assim, também você pode colocar pelo console. Eu vou explicar como é que você consegue mandar executar pelo console, depois que eu terminar aqui o código. Então vamos lá, mandei executar. Quando eu executo, ele abre aqui meu arquivinho e leu. Olá Maria, incrível. Olá, escreveu a Maria depois. Perfeito. Se eu quisesse mudar aqui o nome da pessoa, eu posso, em vez de deixar Maria aqui, eu posso mudar aqui para José. Se eu fizer isso aqui em cima, o que ele faz? Muda para José? Mudou? Beleza. Se eu der um F5 agora, eu vou executar de novo. E vai executar aqui embaixo e mudou. Olá, José. Ok. Já é melhor que eu não preciso estar escrevendo dentro do meu comando de print as coisas. Já é uma grande evolução. Mas tem coisas melhores que a gente pode fazer além do que isso. Vamos então para a próxima partezinha, que é o seguinte, que eu estava comentando. A gente tem a pessoa em que a gente está guardando agora um nome. A gente precisa agora guardar o dinheiro que essa pessoa tem. A gente pode colocar aqui uma opção que é o dinheiro. Vamos colocar o dinheiro. O dinheiro a gente guarda com números com vírgula normalmente, não? Então como é que você escreve um número com vírgula no Python? Você pode colocar, por exemplo, o José tem R$50,25. Como é que eu escrevo isso? Eu coloco um 50,25. 50,25 significa que ele tem R$50,25 nesse contexto que a gente acabou de falar. Como é que a gente fala agora que o José tem isso? Posso simplesmente falar aqui, meu olá José, vírgula, abro as aspas de novo para colocar o nosso textinho. Você tem, eu saio aqui, dou mais uma vírgula, dinheiro, vírgula, abro minhas aspas de novo, reais. Quando eu executar isso aqui, ele vai falar, olá José, você tem R$50,25, ou 50,25 no caso. Ok, quando eu for executar, iniciei Python, ele executou. Olá José, você tem R$50,25. Incrível, funcionou como a gente pensava. Isso é muito legal. Mas supondo que o José fez uma compra agora. Essa compra custou para ele R$20. Como é que eu posso atualizar esse valor? Tem algumas formas que a gente pode fazer isso. Uma forma que não é muito inteligente que você pode fazer isso é, eu sei que ele tem 50,25, eu posso só colocar então 30,25 para ele. Isso não é uma forma muito inteligente. Porque se eu precisasse atualizar essa informação várias vezes, eu na verdade fiz a conta de cabeça e só atribuo o valor. Eu não estou usando o computador para fazer as contas para mim. O que eu posso fazer simplesmente eu pego o meu dinheiro, mando ele, dou um igual, coloco aqui o meu valor de dinheiro que eu escrevi antes e eu vou simplesmente subtrair o quanto que ele está devendo. No caso, eu falei que era R$20 o produto, então eu coloquei R$20, beleza? Isso aqui vai parecer um pouco estranho, porque quando você olha em matemática e fala, como é que uma coisa vai ficar assim,
fazer essa continha de álgebra, você vai lá e vai falar, nossa, que coisa esquisita. Não. Esse sinal de igual não significa que é igual. Lembre, significa que eu estou guardando o que tem deste lado da operação aqui dentro. Então, o que ele fez? Eu peguei aqui, o meu dinheiro vai receber o que tem em dinheiro. Ok, o que eu tinha em dinheiro anteriormente? Eu tinha 50 e 25. Como eu tinha 50 e 25, ele vai copiar 50 e 25 e escreveria aqui para mim automaticamente. E depois ele subtrairia isso aqui de 20. Quando ele faz isso, o que acontece é, eu vou escrever aqui uma mensaginha, compra nova, e agora eu vou colocar só uma variávelzinha para ficar mais bonitinho. Eu vou escrever aqui uma variável chamada custo. E nesse custo eu vou colocar os meus 20 reais. Então, já que eu coloquei o custo ali dentro, eu posso simplesmente trocar aqui. Coloquei minha compra nova, coloquei o custo aqui para imprimir junto, beleza. Minha compra nova tem um custo de 20, eu subtraio aqui, agora falei. Agora, saldo novo. Posso colocar um print aqui. Saldo novo. Eu posso simplesmente escrever o meu dinheiro de novo. Agora vamos executar esse código para ver ele funcionando. Run. E vamos lá, iniciar o meu debug de novo. Eu executei aqui. Vamos lá. Olá, José, você tem 50,25 reais. Você fez uma compra nova aqui de 20 reais, então seu saldo novo agora é 30,25. Uau, incrível. Mas o José é uma pessoa que ela é muito cuidadosa. O que ele fez? Pediu para ter um aviso na conta dele quando o dinheiro dele ficasse abaixo de 40 reais. Então, como é que eu faço isso? A gente pode ter uma variávelzinha nova abaixo. Que era aquele que ele falou de estar abaixo de 40 reais. Agora, a pergunta é, o dinheiro que eu tenho ele é menor que 40 reais? Como é que eu posso fazer isso? Eu simplesmente posso escrever meu dinheiro. Ele é menor que 40 reais? O que acontece? Nesse caso, a gente tem aqui uma operaçãozinha lógica em que eu estou verificando que ele vai ter que me dar uma resposta de verdadeiro ou falso. Então, se ele for abaixo, ele vai pegar e vai colocar verdadeiro no caso. Se ele for acima de 40, ele vai colocar falso. Então, aqui eu posso simplesmente dar meu print de novo, abaixo de 40, e aqui eu coloco o meu abaixo. Agora vamos dar um F5 de novo para executar. E o que ele falou? Você tem os 50 e tanto, os 20 que a gente falou anteriormente da compra, o saldo novo, e ele é abaixo de 40? True. True significa verdadeiro. Então, aqui a gente conseguiu criar umas variáveis e ficar brincando um pouquinho com elas. Bem, na aula eu comentei que eu ia falar um pouco de como você pode executar também um código sem usar uma ideia, uma coisinha assim, pelo próprio console, pela aquela caixinha preta. Você pode simplesmente abrir a pasta em que está o seu arquivo e colocar o comando Python e colocar o nome do arquivo que você quer. No caso, eu quero executar o aula.python. Então, se eu dou aula.python, eu dou Enter e ele vai ler para mim. Olá, José, você tem 50,25 reais, a sua compra foi de tanto, o seu saldo novo é esse, ele está abaixo de 40? Sim. Então, isso aqui é só uma exemplificação rápida de como você consegue executar o código. E é isso. Então, espero ter mostrado um pouquinho para vocês como é que é vocês usarem uma ideiazinha para poder escrever as coisas e poder colocar essas variáveis. Agora vamos para a segunda partezinha do slide, que é comentar um pouco das coisas legais que vocês podem fazer com as variáveis. Voltando aqui para o slide. Como a gente viu, a gente está declarando variáveis. Como é que a gente declara variáveis no Python? A gente dá um nome para a variável e a gente dá um valor para ela. No Python tem uma regra muito importante. Como ele define o tipo da variável, ou seja, qual tipo de informação que você está guardando no momento em que você declara ela, sempre que você declarar uma variável, você tem que colocar um valor para ela. Isso é uma coisa muito importante que pode dar vários erros nos códigos de vocês se vocês não tomarem esse cuidado. Perfeito? Perfeito. Agora vamos para operações com variáveis. Lembra que eu falei que a gente tinha os tipos numéricos? Então nós temos operações de matemática. Nós temos soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira. Ok, qual que é a diferença de uma divisão para uma divisão inteira? A divisão é aquela divisãozinha que ela dá número com vírgula. E a divisão inteira é aquela divisão que a gente aprendeu no primário. Você pega, por exemplo, eu tenho 10 e divido por 2, quanto que dá? Dá 5. Tenho 10 e divido por 8, quanto que dá? Dá 1 e sobra 2. Só que no caso a gente aqui não fala do resto. Por quê? Porque você tem um operador só para o resto de uma divisão inteira. É o módulo, que é o porcentagem. Nós também temos potência, que é o asterisco. E essas são as operações matemáticas. Agora vamos para outro tipo de operação lógica. São coisas que você faz perguntas. Isso aqui vai ser muito útil nas aulas mais para frente.
nós temos algumas operações lógicas muito legais, que é, por exemplo, a operação lógica do ou, o ou lógico. O que o ou lógico faz? Você tem duas variáveis. Aqui é uma tabelinha verdade. Selecionar por cima, acabei esquecendo disso. Nós temos duas variáveis. Aqui é uma das variáveis, aqui é a outra. Se eu tenho duas variáveis verdadeiras, ele vai me dar um valor verdadeiro. Se eu tenho uma falsa e uma verdadeira, ele vai me dar um verdadeiro. Se eu tenho uma verdadeira e um falso, ele dá um verdadeiro. Se eu tiver os dois falsos, ele dá falso. Ou seja, o ou lógico ele vai me dar uma resposta sim, se um deles pelo menos for sim. Agora vamos para o próximo, que é o e lógico. O e lógico a gente tem que os dois tem que ser verdadeiro para ele me dar verdadeiro. Se não, ele vai dar falso. Isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai usar mais pra frente no curso, em que vocês vão ver com um pouco mais de calma. Nós vamos ter outras aulas para tratar um pouco mais dessas operações com variáveis, então não precisam se desesperar agora, não precisam decorar isso necessariamente. Só tome um pouco de atenção porque pode cair nos exercícios, mas não é nada demais. A gente tem outro tipo de operações lógicas também, como por exemplo, que a gente está falando dos valores. Se as coisas são iguais entre si, ou se elas são diferentes, ou se uma coisa, quando for um número, for maior ou menor, que nem a gente fez lá no nosso exemplo do código. Nós podemos fazer também maior igual, menor igual, enfim. Todas essas operações elas vão dar uma resposta de verdadeiro ou falso. Em resumo, a gente acabou a aula 4 de hoje. Foi uma aula um pouquinho mais longa, eu peço desculpa. Mas nós vamos ter mais uma aulinha de variáveis para vocês poderem exercitar isso com calma. Você pode usar variáveis para guardar suas informações e evitar repetição no código. Você consegue manipular com essas variáveis para fazer essas operações matemáticas ou operações lógicas, enfim. E um comentário extra. Eu não vou explicar ainda muito como é que você manipula o texto em si. Isso vai ser uma das aulas mais para frente do curso, porque é um pouquinho mais complicado de você brincar com o texto. Vamos para a próxima coisa agora, que é comentar um pouquinho nas nossas redes, pedir para vocês seguirem nossas redes sociais. Eu agradeço a todos que assistiram e a todos que assistiram até agora. Agradeço a participação de todo mundo e até a próxima aula, pessoal.